Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação, e o vídeo de hoje, gente, ele é super especial, porque ele vai trazer para vocês uma introdução do que se trata o meu novo livro, Neurogênese da Alfabetização e outras coisinhas mais. Por que eu chamei em primeiro lugar de Neurogênese da Alfabetização e outras coisinhas mais? Bem, porque este livro em especial, ele traz algumas coisas de neurociência, mas ele é uma literatura pedagógica. Então, o livro Neurogênese da Alfabetização, ele vai trazer para nós um pouco de neurociência aplicada à educação, mas a fundamentação dele, o modo como ele é escrito, é para ser uma literatura pedagógica. Por que eu estou deixando isso claro? Porque o que acontece é que algumas pessoas podem pensar erroneamente que este daqui é um livro de, por exemplo, neuropsicopedagogia. Gente, isso daqui não é um livro de neuropsicopedagogia, ok? Ele traz algumas coisas que são de neuropsicopedagogia, mas ele não foi escrito com esse intuito, tanto que lá no comecinho dele, quando a gente tem ali os dados de catalogação da publicação, ele está mencionado como pedagogia, ok? Por que é importante deixar isso claro? Porque minha intenção em escrever esse livro foi ele ter uma linguagem um pouco mais acessível aos professores. Então, o que acontece? Nós temos aí, atualmente, uma barreira muito grande entre a neurociência e a pedagogia para muitos professores que estão em sala de aula. E é difícil fazer um professor entender, lógico que não todos, eu não estou generalizando que todos são assim, é um geral assim de... alguns professores têm essa barreira de achar que não tem necessidade de saber. Mas eu gostaria de provar nesse livro para vocês que tem, e por isso eu até falo que eu vou escrever sem papas na língua. Isso quer dizer que é uma linguagem mais acessível para que você entenda melhor alguns conceitos de neurociência e por que é importante que você os utilize em sala de aula, porque sim, tem uma parte prática. Tenho a intenção de escrever um pós-livro desse, só que daí numa linguagem um pouco mais robusta, porque quem leu esse livro provavelmente já está um pouco mais preparado para uma literatura mais rebuscada, que esteja dentro dos parâmetros de uma obra que seja dentro de outra área, certo? Então vamos parar de falar um pouquinho sobre essa questão da linguagem e vamos direto para o livro. O que eu gostaria que você, que está em dúvida do que se trata o livro, pudesse saber nesse vídeo. Primeira coisa, o que seria essa tal de neurogênese que eu coloquei lá no título? Gente, neurogênese nada mais é do que a geração de novos neurônios. Lógico que tem uma explicação muito mais robusta, ela faz parte ali de uma plasticidade cerebral, que merece ser explicada de uma maneira um pouco mais aprofundada, e eu faço isso lá no livro, em um vocabulário bastante simples, bastante traduzido para a área da pedagogia. Mas o que vocês observam aqui, eu coloquei um desenho que eu costumo usar bastante para representar a plasticidade cerebral, na verdade. Esse daqui é o primeiro dos desenhos e ele representa a neurogênese. O que seria essa neurogênese? Aqui nesse desenho não está representado o neurônio em si, porque ele tem um outro formato, mas é só para compreender esse processo da geração de novos neurônios. A criança ela já tem formado alguns conhecimentos, que são essas bolinhas preenchidas que vocês observam aqui no quadrinho azul. Esses conhecimentos, eles são interligados entre os neurônios. Cada bolinha dessa preenchida é um neurônio já formado. O que vai acontecer? Ele vai se comunicar com outros neurônios próximos para poder, numa linguagem bem informal, bastante assim de analogia, fofocar com os outros a informação que ele recebeu. Os novos neurônios, que é a neurogênese, são essas bolinhas não preenchidas, que ainda não possuem conexão com os demais, porque elas estão em processo de formação. Então, esse processo de formação é a geração de novos neurônios, que daí eles vão criar, mais tarde, conexões com os neurônios já existentes e fazer a sinapse, que é essa comunicação. Vocês estão vendo como tem um vocabulário aí
que precisa ser aprendido? Então, eu já falei de neurogênese, que é um processo de geração de novos neurônios. Eu já falei do neurônio, que é ali a célula que vai ter as informações, né? A gente tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, e a gente tem a sinapse, que diz respeito a esse sináptico que eu mencionei para vocês. A sinapse é a comunicação entre os neurônios. Então, um neurônio tem uma informação, ele passa para o outro. Só que na alfabetização, o que acontece? Nem todas, assim, a gente tem um processo, digamos assim, para que esses neurônios sejam formados. E daí você precisa fazer com que a criança forme os neurônios necessários, baseado naquilo que ela já sabe. E se você pensar, até lembra um pouquinho o Vygotsky, né, que é uma das referências que eu uso aqui no meu livro. Vou voltar lá na figura para explicar. Que é como se fosse aqui uma zona de desenvolvimento proximal. A gente tem aqui a zona de desenvolvimento real, nesses neurônios que já existem. A zona de desenvolvimento proximal, que é aquele neurônio em desenvolvimento. E a zona de desenvolvimento potencial, que é aquele neurônio que eu quero produzir dentro da alfabetização. Se esse neurônio ficar falho, gente, é quando essa criança vai ter falhas mais para frente. Porque, como eu falo sempre, não é no ano de alfabetização que você percebe as falhas, é depois. Então, depois desse ano de alfabetização, uns 2 anos depois, você começa a perceber que aquela criança não interpreta corretamente, que ela tem algumas questões de ortografia. Tudo isso é advindo da forma como ela foi alfabetizada. Porque nem toda a metodologia compreende de um modo tão completo a alfabetização. Seria uma alfabetização mais plena, ok? Então, vamos voltar lá para os meus slides. E por que eu estou falando em neurogênese? Muito simples. Na verdade, eu demorei bastante para chegar no título desse livro e eu resolvi chamar de neurogênese porque realmente eu quero falar como acontece essa geração desses neurônios no cérebro durante a alfabetização, mas nós temos também a psicogênese. E daí eu achei importante no livro, na página 107, explicar a diferença. A psicogênese é a parte da psicologia que estuda a origem e o desenvolvimento dos processos mentais, das funções psíquicas, das causas psíquicas que podem causar uma alteração no comportamento. Então, a psicogênese ela vai analisar o comportamento de uma criança na fase de alfabetização, nesse caso aqui do nosso contexto. A neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro, provenientes de célula-tronco neurais e progenitores neurais. Essas definições eu tirei de livros científicos e estão na página 107 do meu livro Neurogênese da Alfabetização. E por que a gente precisa falar de psicogênese se eu estou falando de neurogênese? Porque para eu fazer a neurogênese, eu precisei estudar a psicogênese da língua escrita. Então, notem aqui que no título do livro, da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, a gente tem lá a psicogênese da língua escrita, certo? Porque você já se perguntou por que a sua sondagem é feita com letras bastão? Bem, porque como nós estamos falando de língua escrita, o que acontece? Na letra bastão, que é isolada, você consegue perceber qual é a manifestação psíquica, digamos assim, dentro da psicogênese ali, que aquela criança tem em relação à escrita. E nisso é baseado ali o livro da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que é a psicogênese da língua escrita. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre ela para vocês entenderem onde eu quero chegar com a neurogênese, tá bom? Mas vai ser bem assim, rapidamente, bem explicado como eu procuro fazer tudo o que eu faço. Não sei se todo mundo sabe, mas a psicogênese da língua escrita foi traduzida dessa forma, porém, o escrito original é esse daí que eu mostrei para vocês neste momento, e se chama Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño. Então, são os sistemas de escrita no desenvolvimento da criança. O que isso significa? Que elas vão se debruçar ali na escrita da criança. Vocês podem perceber que são escritas
com letras isoladas, exatamente para que seja possível analisar a manifestação psíquica dessas letras. Nós temos aí algumas questões a considerar. A primeira delas é que esse material foi escrito nos anos 70. Logicamente que atualmente nós temos uma série de críticas ao material, e já tínhamos na época, porque ele era avançado para a época, porque nós estávamos saindo ali de uma educação em massa, nós teríamos que entrar em outro tipo de educação, em outro tipo de pensamento educacional para poder aplicar. Eu mesma, quando eu via a Emília Ferreira aplicando ali durante meus estudos na área de pedagogia, quando eu via ela aplicando em uma criança, eu lembro que na rodinha de professores a gente falava, mas é fácil aplicar em uma criança, vai aplicar isso em uma criança com o resto da classe junto. Eu demorei muito tempo para entender como que faria isso. Graças aos céus eu consegui chegar ali num formato que eu até conto sobre isso naquele meu livro Aula aos Segredos, que traz um pouquinho ali de ensino personalizado, e foi a forma que eu encontrei para poder aplicar a sondagem de um modo tranquilo e compreender onde que ela queria chegar. Então, além dessa questão dos anos 70, a gente tem um avanço, uma evolução na mente da criança, porque ela está exposta a novas tecnologias. Isso vai mudar a forma como ela externaliza a escrita? Não. E esse é um ponto importantíssimo do meu livro, porque nós demoramos muito tempo para mudar biologicamente o nosso cérebro. Verdade que a gente tem as influências, mas nessa idade da criança, o que vai acontecer? A externalização, ela permanece a mesma ainda, e isso tem um motivo de acontecer. Vamos seguir aqui para você poder entender. Outra coisa sobre a psicogênese da língua escrita, que é importante saber. Lá no livro, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski conseguiram detectar 4 fases de aprendizagem, que são as 4 hipóteses de escrita. Então, elas trazem ali como é a construção da escrita pela criança. E esse termo construção, ele foi mal interpretado, porque lá quando surgiu, nos anos 80 aqui no Brasil, essa concepção, anos 80 para 90, as pessoas começaram a pensar que a criança ia construir sozinha, a partir de vários estímulos que eram dados na sala de aula. Isso foi um período sombrio na educação do Brasil, porque muitas pessoas que utilizavam as formas que eu chamo de fórmulas mágicas, que são as metodologias, elas usavam sempre aquela mesma metodologia, porque elas tinham se habituado a fazê-lo como uma receita. Davam alguns resultados, mas como eu vou explicar? Esses resultados, eles tinham alguns problemas que apareciam mais para frente. Você adulto pode falar assim que não, que o jeito que você aprendeu, que pode ter sido método silábico, pode ter sido método fônico, ele foi muito bom para você. Só que pesquisas comprovam que nós adultos, nós não lembramos exatamente de como foi a alfabetização. As nossas memórias, elas ficam misturadas no nosso cérebro, é um tempo muito longo para que você se lembre exatamente o que aconteceu e como foi o processo. Além disso, gente, vamos ser sinceros, uma criança não tem a maturidade para analisar o que aconteceu com ela durante a alfabetização. Esse é um papel do professor, que é o adulto. Ela está em processo. Ela não tem como analisar aquele processo. Então, você se baseia numa experiência que você teve, nas lembranças que você teve daquilo. Isso é comprovado cientificamente e vocês podem até ler. Eu não trouxe aqui o livro, eu trouxe alguns livros que são referência, mas esse em especial eu não trouxe. Mas se vocês lerem o livro Memória, do autor Ivan Izquierdo, ele vai explicar direitinho essa questão da memória. E vocês também podem ter essa referência no Stanisla, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, as hipóteses são em número de 4, que é o pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Não vou me alongar em hipóteses, porque não é esse o intuito deste vídeo, ok? E temos aí as críticas que eu falei para vocês, porque é uma obra um pouco antiga,
ela foi uma obra que causou um impacto grande na educação. Eu acho que teve um ponto positivo que fez a gente repensar a forma como a educação deveria ser, mas a gente tem aí algumas questões. A primeira delas é que este livro, Psicogênese da Língua Escrita, é difícil de entender. Você imagine um professor de pedagogia chegar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de pedagogia, tá? Vamos dizer que ele começa a ler isso no segundo ano. Ler isso daqui no segundo ano é a mesma coisa que você pedir para uma criança de 10 anos de idade ler um escrito original do William Shakespeare. Gente, essa criança não vai entender. Primeiro que é uma linguagem dos anos 70, né? Então, assim, embora, lógico, não seja tão longínquo assim, você há de convir que as pessoas escreviam de modo diferente. Além disso, ela é uma publicação da Artmed, não sei se vocês leem os livros da Artmed, mas costumam ser uma linguagem um pouco mais rebuscada, então você precisa ter estudos prévios, ser preparado para esse tipo de leitura. Uma coisa que a gente erra na escola e continua errando na formação dos professores é supor que o seu aluno saiba o conceito de algumas coisas que ele não sabe. Um exemplo extremamente simples é quando você pede para uma criança de pré-escola, de ensino infantil, identificar a primeira letra na escrita. Gente, essa criança sabe que aquilo é uma primeira letra? Uma criança de 4 anos pode ou não saber o que é uma primeira letra. Se aquela criança for pré-silábica, para ela, aquela palavra, ela está vendo a palavra inteira. Para ela, aquilo é uma coisa só, ela ainda não diferencia, ela não tem essa capacidade. Não está formada para isso ainda. Então, para ela, aquilo é um desenho de uma letra. Quando você mostra um... Eu vou até pegar alguma coisa daqui, ó. Você mostra um estojo para ela. E daí você fala para ela. Tá, mas me mostra o estojo. Para ela é um estojo, é uma coisa completa. A palavra estojo para ela é a mesma coisa que ver o estojo aqui. Ela não está lendo, mas você está contando para ela que aquilo chama-se estojo. Agora, se você falar, mostre o zíper do estojo, ela tem que saber o que é um zíper para poder identificar que a gente tem 2 zíperes aqui, né, no caso. Mas para identificar 3, na verdade, que tem um escondido. Para identificar que aquilo é um zíper, ela precisa saber o que é. A mesma coisa, a primeira letra do nome dela. Para ela, aquilo é o desenho na linguagem adulta, né, que seria a língua escrita, do nome dela. Então, o desenho, ele tem partes. O que é a primeira letra? Para ela, a letra, a palavra letra, talvez não tenha significado, ela não consiga identificar, entende? Então, essa dificuldade de compreender as hipóteses é do adulto, porque ele tem que se colocar no lugar da criança, igual eu acabei de fazer, para poder compreender também, ali no caso da formação dos professores, o formador tem que se colocar no papel, no lugar, é a empatia pedagógica que eu chamo, né? Ele tem que se colocar no lugar do estudante de pedagogia e pensar que ele teve uma formação deficitária, porque o nosso sistema educacional não tem uma boa estrutura, ele está chegando despreparado na faculdade e ele deveria ter ao menos 6 meses de preparo antes de ir para os livros mais difíceis. O que são esses 6 meses de preparo? Inclusive, eu acho que esses 6 meses de preparo deveriam ter uma disciplina específica de introdução à pedagogia, que seria exatamente trazer ali os termos, o vocabulário que ele vai começar a utilizar, quais são as palavras que ele tem que se familiarizar, trazer um novo mundo para esse aluno, entende? Porque se você não faz isso, você joga ele no meio da leitura e ele não está preparado para aquilo. O que vai acontecer? O que eu falei. É a mesma coisa que uma criança de 10 anos de idade ler um Macunaíma, ler um William Shakespeare, ler uma literatura um pouco mais rebuscada. Ela não vai conseguir entender como você quer que ela entenda. Então, você precisa primeiro ajudar ela a traduzir isso. Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa é que a gente tem a experiência pessoal que dificulta também a compreensão. O segundo ponto são as informações conflitantes.
Naquela época, nós não tínhamos estudos de neurociência. Então, o que acontece? A Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas utilizam uma bibliografia que tem conflito entre a bibliografia. Então, elas vão usar, por exemplo, uma questão do Whole Language, que é um conceito que é um estudo dos Estados Unidos, que eles têm lá uma questão de ensinar as crianças com sight words, que são as palavras de vista, palavras de frequência para nós, seria traduzido, né? Então, eles fazem as crianças memorizar as palavras, que são as sight words. Cada série tem as suas sight words específicas. E essas sight words, eles acham que essa criança vai ler com maior fluência se ela tiver memorizado a forma dessa palavra. Então, essa é a questão do whole language. O que eu estou contando para vocês é um pouco mais avançado ainda do que era na época lá da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Mas essa questão, ela tem alguns probleminhas, porque em português a nossa língua é totalmente diferente do inglês. A gente tem aí uma questão que nossa língua ela tem origem no latim, e o inglês ele tem origem celta com algumas contribuições do latim. Então, a raiz da língua é diferente, a forma como é falada é diferente, então é bem difícil aí essa aplicação. Lá, eles precisam ter essa whole language, por quê? Só sons de vogais, eles têm em torno de mais de 20. Então, a gente tem o A curto, o A longo, o E curto, o E longo, fora as variações, né? Porque, às vezes, o I, você fala I, às vezes você fala I, às vezes você fala um I bem mais curto, às vezes mais longo, dependendo da palavra. E todas essas variações fazem com que eles precisem de uma adequação na teoria de alfabetização deles. Por isso que não dá para comparar totalmente. Então, a gente tem ali uma base no whole language e uma outra base no Chomsky, na literatura de Chomsky, que eles vão ter um conflitozinhos aí entre eles, que não vale a pena eu trazer aqui para vocês, porque o Neurogênese, ele, como eu falei, é um livro mais básico. Ele tem a intenção ali de trazer mais da neurogênese, então eu não me aprofundei nesses conflitos que existem na psicogênese. E já vou explicar por quê daqui a pouquinho. O terceiro ponto de crítica, que é uma crítica minha, na verdade, é a natureza humana. Gente, não tem coisa mais mimimi do que ser humano, né? Vamos ser muito sinceros. O ser humano, ele tem uma propensão a encontrar falhas nas coisas. Então, quando se percebe uma coisa nova, é assim, isso aqui não presta mais, vamos jogar fora e fazer tudo de novo. Foi o que aconteceu lá quando introduziu nos anos 80 a psicogênese, aqui fim dos anos 80 a psicogênese no Brasil. Então surgiu a psicogênese, vamos jogar fora o que a gente sabia e agora a criança tem que construir a escrita. Essa é a natureza humana. Eu também faço críticas, especialmente nos podcasts, porque a intenção do nosso podcast é trazer uma visão crítica das coisas, portanto, eu tenho a obrigação de criticar, especialmente nos literários, porque o que acontece nos literários? Eu estou me baseando em obras literárias que foram escritas no passado. A intenção da história é que a gente não cometa os mesmos erros. E quando você lê, por exemplo, um Ateneu, que é um livro do Raul Pompeia do último podcast, você percebe que o sistema educacional é o mesmo, com poucas variações do que o que tinha lá em 1888. Então, é uma coisa que não avançou. A gente tem o histórico sobre isso, nós temos literatura sobre isso, e mesmo assim a gente não conseguiu avançar. É uma coisa assim um pouco absurda, então eu acabo criticando. E daí o que acontece? A natureza humana de criticar, às vezes, ela se impõe, ela cega as pessoas. Então, o que acontece aqui na psicogênese? Janaína, depois de falar tudo isso ruim da psicogênese, você ainda colocou ela no livro? Com razão, eu coloquei ela no livro. E eu vou justificar para vocês o motivo. Enquanto as pessoas se prendem nos conflitos que há na obra, porque foi escrita em 1970, veja, os autores não tinham ainda as condições de observar de outro ponto de vista. Eles estão
usando o que eles têm na época, e eu não acho que nós devemos criticar o autor por causa disso, nós devemos apontar que tem essa questão, que é esse conflito aí de literaturas, mas não é nisso que eu me prendo no Psicogênese. O que eu me prendo é exatamente nisso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. As hipóteses de escrita, para que eu pudesse escrever o Neurogênese, elas são, para mim, evidências. Por que elas são evidências? Quando eu estava lá em sala de aula, e eu fiz isso, com mais de 600 crianças, eu já alfabetizei bem mais de 600 crianças, alfabetizei mesmo, não é, passei por cima, alfabetizei. Eu tive experiências boas e ruins. Então, o que acontece nessas experiências? Uma vez, uma diretora da última escola que eu trabalhei, na verdade, no município, aqui de São Bernardo do Campo, me falou assim: você não usa teoria construtivista. Aquilo eu fiquei pensando na hora, daí eu considerei, não uso teoria construtivista. Mas você usa hipóteses de escrita. Eu uso hipóteses de escrita, isso é verdade. Daí ela falou, e como você pode não usar a teoria construtivista, usar hipótese de escrita? O que você usa? Daí eu respondi uma coisa diferente. E dava resultado, por isso que ela queria saber, provavelmente, suponho eu. Porque as minhas turmas sempre saíam com 2 anos em um. Então, elas saíam lendo, escrevendo e fazendo as 4 operações matemáticas. Divisão e multiplicação simples, eles já faziam. Porque eu não tinha mais o que dar para essas crianças, elas já estavam alfabetizadas em junho, já produziam um texto em agosto, entende? E daí, essa questão que eu fiz do livro Aula os Segredos foi exatamente o ponto de virada para mim, para a psicogênese da língua escrita. Até então, eu utilizava o que era indicado, só que daí eu comecei a perceber que eu não tinha que me prender no que os outros achavam do livro. Eu tinha que me prender na descoberta das hipóteses. Então, essas hipóteses, gente, nada mais são do que como a criança externaliza aquilo que ela está aprendendo. E eu demorei muito tempo para chegar nisso. Não foi assim do dia para a noite, foi um processo também. Foi muita análise, muito estudo, muita coisa. E daí, naquele momento, eu percebi que eu tinha uma coisa a mais que não tinha ali. Só que eu precisava da hipótese para poder seguir com o que eu tinha descoberto e que eu praticava e que ainda não tinha um nome e que agora tem um nome, que é a neurogênese da alfabetização. O que eu fazia? Eu analisava como aquela criança pensava. Então, eu colocava o foco na criança. Coitado daquele alfabético, que ele já está alfabético, gente, e ele tem que aprender a silabar. Essa criança não precisa disso. Então, eu fazia um agrupamento matemático com ele, porque ele talvez tivesse dificuldade em matemática, ia depender da sondagem ali que eu fiz. Então, eu fazia grupos produtivos, são equipes que colaboram. É o colaborativo em sala de aula. A criança que tem a mesma questão com a criança que tem a mesma questão. Tudo que me contavam que não dava certo, eu fazia diferente até encontrar a forma que era correta, que dava resultados, não bem correta, que dava evidências que aquilo realmente fazia bem. Então, essas evidências, que são as hipóteses de escrita, é o que eu quero que vocês tirem da psicogênese. Esqueçam a contradição, esqueçam as informações conflitantes, esqueçam todo o resto. Esta parte de como as hipóteses são externalizadas, ela continua igual e vai demorar ainda um tempinho para que ela se modifique. Esse modo como a criança escreve, como ela é uma pré-silábica, como ela é uma silábica, é o ponto que você precisa. Quando as pessoas entram em contato comigo no atendimento e perguntam o que elas dão para a criança, a primeira pergunta é: qual é a hipótese? Eu não estou lá, eu não tenho como avaliar o social da sala, eu não tenho como fazer outras coisas. O meu único ponto de referência são essas hipóteses.
porque elas são evidências de como a criança está pensando a escrita, ok? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos para frente aqui. Dito isso, a gente vai para o primeiro capítulo do meu livro, que é a última parte aqui do vídeo, se chama Histórias Paralelas. Essa história começou em 1999, quando eu fazia o curso de letras, numa aula de linguística, na verdade, numa avaliação, a minha única avaliação de linguística que eu tirei nota máxima, e um recadinho do professor que queria falar comigo. Ele queria me dizer que isso dava um mestrado. Eu optei por não fazer o mestrado porque eu achava que não estava preparada para isso ainda, eu não tinha informações suficientes, que é o que aconteceu ali com o livro da psicogênese. Lembra que eu falei que naquela época ela ainda não tinha condições de ir muito além disso? No Histórias Paralelas, o que vai acontecer? Eu traço o que eu descobri na faculdade, que seria a história da escrita com a hipótese da criança, porque elas são interligadas, mas o ponto de vista da neurogênese. O que vai acontecer ali? Na história da escrita, eu vou explicar por alto, porque daí no livro ou no curso que eu dou sobre esse tema, é que eu explico com mais detalhes, tá? Então, na história da escrita, a gente tem primeiro a escrita rupestre, que a gente olha o objeto e faz ele como a gente lembrou dele na memória, porque essa memória vai ficar aqui atrás no visual, no lobo visual, que é o lobo occipital. Na parte da escrita da criança, da hipótese, ela é pré-silábica. Então, o que ela vai fazer? Socialmente, ela aprendeu que para escrever como um adulto, ela precisa utilizar letras. Mas para ela, as letras são um desenho. Então, o que ela faz? Você fala a palavra boi, borboleta, que no caso é borboleta, desculpa. Que eu lembrei, é que eu vi o boi aqui em cima, mas a borboleta. Ela vai escrever com letras e para ela vai ter desenhado. Igual quando ela desenha que ela é menorzinha, que você pede para ela desenhar, ela faz um rabisco, que é a garatujinha lá dela, ela vai fazer isso com a escrita. Por quê? Porque neste momento ela precisa estimular o lobo occipital, que é esse aqui atrás na mesa, tá vendo? Ela vai ter conexão com as outras áreas cerebrais, e isso eu não vou explicar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo, precisa de um curso ou do livro. E mesmo no livro ainda não está completo, assim, precisaria de um curso para entender totalmente, mas ele dá uma boa ideia do que é. Essa criança, embora tenha conexões com outras áreas e ela vai formar uma neurogênese da alfabetização em outras áreas, ela precisa que esta área do lobo occipital esteja totalmente com a neurogênese ativada para a alfabetização, para que ela passe para a próxima etapa, que é o silábico. O que o silábico vai fazer, gente? Aqui na escrita cuneiforme, eles usavam um símbolo para cada som. O silábico vai usar um símbolo para cada som que ele reconhece. Pode ser silábico com valor sonoro, sem valor sonoro. Aqui eu coloquei com valor sonoro para ficar mais fácil a explicação. Ele vai precisar ativar agora o lobo temporal dele. Esse lobo temporal, ele vai fazer uma conexão com o lobo occipital, que já tem as letras, e esse lobo temporal, ele vai trazer a parte do som, porque esse aqui é o lobo do som, é o auditivo, é bem aqui localizado, onde está a parte da orelha nossa. Em seguida, essa criança vai fazer algumas relações, então ela começa a ter uma formação mais complexa, a ativar mais o lobo frontal, não que ele não fosse ativado antes, mas ele tem ali uma formação maior agora, porque ele começa a controlar, então ele usa ali de controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva para poder continuar a sua formação, ali a sua construção da escrita, por isso que eu digo que as hipóteses são importantes, para finalmente chegar a um significado, a uma interpretação, que é quando você completa. O lobo parietal, ele tem relação com isso, porque ele vai tratar também da parte emocional, de lembranças, de uma certa forma. A gente tem ali uma questão do giro angular, que está aqui atrás, que eu não vou entrar em giro angular, porque, como eu falei, eu quero que seja fácil para você, mas a gente tem uma partezinha aqui que ela faz uma conexão interessante nesse caso.
das histórias paralelas que eu estou contando para vocês, e lá eu explico. E esse lobo parietal, ele vai concluir. E daí, a Marianne Wolf, que é uma das minhas referências, ela vai explicar isso do ponto de vista da leitura, porque daí é quando a escrita começa a fazer mais sentido com a leitura. Eu tenho o livro em inglês porque eu comprei ele antes de chegar no Brasil, já tem ele traduzido. Quando eu comprei não tinha traduzido no Brasil, demorou ainda 6 meses para chegar. E ela vai trazer toda essa questão e ela faz uma comparação como se fosse um Cirque du Soleil lá dentro do cérebro, é bem interessante. A autora é Marianne Wolf. Eu não lembro o nome do livro em português, tá? Porque ele recebeu outro nome. Esse livro ele foi traduzido para vários idiomas já. Ela é super bem vista na comunidade de neurociência. Ela é neurologista mesmo. Eu já li o outro livro dela também, o Proust and the Squid, que não tem tradução, mas é bem interessante, eu falo sobre ele lá no Neurogênese. E ela vai trazer, inclusive, a questão do mundo digital, qual que é a influência que tem no cérebro. Então, é bem legal. Não é de pedagogia, mas é uma leitura que dá para trazer boas referências aí para vocês. De tudo isso, por que é importante que você conheça essas areazinhas do cérebro que eu contei para vocês? Nós temos um estudioso também, que é uma das maiores referências que eu acho atualmente, que é o Stanislas Dehaene. Ele é um neurocientista francês. Eu deixei aí para vocês um QR Code, porque se você estiver no computador me assistindo e apontar o celular aí para o QR Code com o leitor, você vai poder assistir a palestra dele, tem acho que 18 minutos, nesse World Innovation Summit for Education, que é um evento de 3 anos atrás, então é um evento que considera-se um tempo bom para a neurociência, né? Ele tem legenda, tá? Não precisa se preocupar que eu tive o cuidado de pegar um vídeo com legenda. E durante o vídeo ele fala assim: se você quer mudar um sistema, você tem que compreender como ele funciona, seu modo de operação. Então, você compreender as hipóteses e como funciona essa criação dos neurônios em cada parte vai te ajudar a pensar em como você estimula seu aluno. Se você não sabe o modo como opera aqui dentro, você não consegue detectar a falha a tempo. E essa falha vai aparecer 2 anos depois, como eu falei para vocês. Quando aquela criança não conseguir interpretar, não conseguir ler com fluência. E daí vão achar que o problema é da professora de 3º, 4º ano, mas não é. É lá da questão da alfabetização, desde o infantil até o 2º ano, pelo menos. Então, a gente tem aí uma questão a se pensar. Se você ficou interessado no meu livro, no Neurogênese da Alfabetização, eu deixei também o QR Code aqui, mas você pode acessar o site janenespolidori.com.br e também fazer a compra por lá. Vou te mostrar como que é fácil. Acessou o site, basta digitar aqui na busca Neurogênese. O próprio site, gente, ele tem sistema inteligente, porque ele é uma loja virtual, ele não é um blogzinho qualquer, tá? Meu blog, ele tem também, eu tenho também blog, mas é para outra intenção, digamos assim. E daí aqui, quando você clica, já aparece lá para você o livro, tá? Então tem lá todas as informações, inclusive, por ser um lançamento, vocês estão ganhando frete grátis. Então, eu estou pagando o frete para vocês, que é em torno aí de R$10 atualmente, mas é um dinheirinho que vocês podem usar em outra coisa, né? Então, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Falei só sobre o comecinho do livro, gente. Esse livro aqui, ele tem muita coisa, ele tem quase 200 páginas. Eu vou falar sobre todos os métodos mais frequentes de alfabetização, vou explicar de onde eles vieram, como eles são aplicados e dar exemplo de cada um deles. Vou falar sobre os instrumentos de cada método e vou falar um pouquinho também, dar uma relembrada nas hipóteses, porque, afinal de contas, é um livro de pedagogia. E se eu não der esse antes, pode ser que pessoas que estejam em formação na pedagogia, afinal de contas, não consigam compreender. Então, entende como eu também estou pensando na pessoa que não está preparada para?
que eu faço? Eu justifico o livro com os números de alfabetização no Brasil e os 3 principais problemas que nós temos de alfabetização. Eu falo sobre essas histórias paralelas e daí eu dou uma fundamentação simplificada da alfabetização com os métodos, certo? E com a questão lá das hipóteses. E só depois, então metade do livro é só de pedagogia, metade do livro eu entro na questão do cérebro, porque que é importante você conhecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link também aqui no resumo embaixo do vídeo, só clicar vai direto para o site da loja. E até o próximo.